Hoje, finalmente, chegamos já na nossa reta final. Vamos ver se hoje a gente consegue terminar. A verdade é que faltou pouquinha coisa em termos da história, mas ainda tem muitos ensinamentos importantes para a gente pegar na nossa vida. A gente viu na nossa aula passada como a Dalila, ela teve vamos chamar, ela despencou espiritualmente, começou com o amor pelo dinheiro, né, atração, desejo por mais dinheiro, e acabou caindo nos piores níveis. Até uma aluna me escreveu para perguntar se, quando a gente falou que ela cometeu adultério, se era realmente adultério ou como se fosse adultério, e infelizmente é adultério mesmo. Nesse nível que a pessoa ela deve se cuidar, saber que o Yetzer Hará ele está sempre atacando a gente, nunca pode baixar a guarda, nunca pode achar que com a gente não vai acontecer, porque mesmo a Adlilá, que a gente falou que foi escolhida por Shimshon, pelo nível espiritual que ela tinha, mesmo assim ela acabou tropeçando, ela vai forçando o Shimshon a contar o segredo dele, ele vai tentando, sem falar uma mentira aberta, ele vai tentando enrolar ela, ele vai tentando dar informações que são incorretas, mas a gente viu que cada vez mais ele foi chegando perto de revelar a verdade, até que ele não aguenta mais. O versículo fala literalmente que ele já estava prestes a morrer, ela estava infernizando a vida dele, que ele realmente já não estava aguentando mais. Entregar que esse segredo significa destruir a missão dele, e o Shimshon realmente já não aguentava mais. E, finalmente, o próximo versículo, a Dalilá viu, quando ele contou que realmente a força dele vinha do cabelo dele. Na verdade, a gente já explicou isso, não é o cabelo que traz a força, e sim o Nazir. Ele era um Nazir de Hashem, uma pessoa que, desde o ventre da mãe, alguns prazeres do mundo material, ele se afastava, tudo que é derivado da uva, ele não cortava o cabelo, ele não se impurificava. Aqui, a verdade é que o Nazir não se impurifica com mortos, mas o Shimshon não tinha essa proibição, justamente para ele poder lutar contra os Plishtim, mas, apesar de todo o nível espiritual dele, ele acabou caindo, e junto com a queda espiritual veio a queda física dele. Ele acabou contando, e a Dalila entendeu que dessa vez ele falou com todo o coração dele, e aí sim ela chamou, agora pessoalmente ela foi chamar os governadores dos Plishtim e falou: olha, podem vir dessa vez, porque agora ele me falou de verdade, agora eu tenho certeza, já não é mais como ele fez das outras vezes que ele me enganou, agora eu tenho certeza absoluta que ele me falou a verdade. E os governadores foram e deram o dinheiro para ela. Olha só o que o versículo aqui está chamando a atenção. Ela só entregou ele na mão dos Plishtim na hora que eles deram o dinheiro para ela. Isso demonstra um pouco mais o amor que ela estava pelo dinheiro, que, entre aspas, quase um vício que ela tem pelo dinheiro. Então, a pergunta: como a Dalila sabia, depois de tantas enganações, como que ela sabe que dessa vez o Shimshon está falando a verdade? Todas as vezes ela achava que era verdade, mas na verdade era uma enganação. Como que ela sabe dessa vez que era verdade? Então o Talmud traz duas respostas. Primeiro, na resposta do Shimshon, ele falou que ele era um Nazir Elohim, ele era um Nazir de Deus, ele usou o nome de Deus. Fala o Talmud que um tzadik, ele nunca ia usar o nome de Hashem em vão. Então, daqui, ela percebeu, quando ele pronunciou o nome de Hashem, ela percebeu que dessa vez ele estava falando a verdade. E o Talmud traz uma outra resposta, que no fundo, quando alguém vê que o outro está falando a verdade, a gente percebe, a gente sente quando alguém está falando a coisa de coração e que é verdade. Então, aqui, olha que incrível, até esse momento, o Shimshon ainda é chamado de tzadik. O Talmud fala: esse tzadik nunca pronunciaria o nome de Deus em vão. Então, até agora, ele é tzadik, e tzadik não é chamado, que nem
a gente acaba cumprimentando as pessoas. E aí, tzadik, como tá? Não, não. Quando a Torá chama alguém de tzadik, quando os sábios do Talmud chamam alguém de tzadik, é alguém completamente reto, alguém que tem um autocontrole, um nível de domínio sobre o seu Yetzer Hará muito acima da maioria dos seres humanos. Então, até esse momento, ele ainda é chamado de tzadik. Por outro lado, isso é uma tragédia para o Shimshon, para a gente, alevai, Bezrat Hashem, que a gente possa chegar nesse nível de tzadik, mas para o Shimshon, ele já tinha passado do nível de tzadik e ele baixou. Isso já significa uma queda espiritual. Isso para o Shimshon, que tinha nível para ter sido um Mashiach, conforme o Yaakov Avinu tinha profetizado, para ele é uma grande tragédia, uma grande queda espiritual, que ele é simplesmente chamado aqui de tzadik, e não alguém que atingiu o nível de Ruach HaKodesh. Mas a Dlilá, ela vai, infelizmente, ela vai atrás desse desejo pelo dinheiro. A gente fala no Shema Israel, Ve'ahavta es Hashem Elokecha bechol levavcha uvechol nafshecha uvechol meodecha. Você vai amar Hashem com todo o teu coração, com toda a tua alma, até se precisar entregar a vida. O Vechol Meodecha. O que é Vechol Meodecha? Então, os nossos sábios aprendem que é com todo o teu dinheiro. Da onde a palavra Meodecha é dinheiro? Meod é muito. Qual é o único prazer que não importa quanto você tem? Se a gente pegar prazeres da gastronomia, tem uma hora que você não aguenta mais. Eu lembro de amigos em Israel que trabalhavam naquelas lojas de chocolate, de doces, e que na sexta-feira podia comer à vontade. No primeiro Shabat, a pessoa vinha rolando de tanto que ela comeu, e no segundo, no terceiro, depois de 2 meses, a pessoa não aguenta mais colocar um chocolate na boca. Mais dinheiro nunca sacia a pessoa. Dinheiro diferente de outros prazeres, ele não vai saciar nem na quantidade, nem no tempo. A pessoa, quanto mais ele tem, mais ele quer. E também não diminui o Yetzer Hará pelo dinheiro, mesmo depois da velhice. Muitas vezes o Yetzer Hará do mundo material, ele diminui quando a pessoa envelhece, mas o Yetzer Hará do dinheiro, ele nunca vai diminuir. Então, a Dlilá entrou no vício do dinheiro. Infelizmente, a Dlilá, ela acabou realmente se afundando muito nesse vício que ela tem do dinheiro. Então, a gente viu os vários passos, começou a causar sofrimento para o próprio marido, ela começou, infelizmente, a cometer adultério e acabou entregando o próprio marido, que é o salvador do povo judeu, aquele que era um chofete, um juiz, entregou ele de bandeja na mão dos cristãos. Tudo isso por causa do vício do dinheiro. E assim a gente vê pessoas que acabam se afundando por esse desejo de cada vez mais dinheiro. A pessoa chega em níveis que nem ele acreditaria. Se alguém falasse 10 anos atrás, um dia você vai chegar nesse nível, a pessoa falaria, nunca, nunca vou chegar, mas a pessoa vai em queda livre, de queda em queda, até ele perder toda a espiritualidade. Então, o versículo fala que ela colocou o Shimshon para dormir no colo dela, de novo, demonstrando como ele tinha muita confiança, e ela traiu essa confiança, todo esse relacionamento que eles estavam construindo por dinheiro, e ela chamou um homem que ela tinha contratado para cortar o cabelo dele, e então ele cortou as 7 mechas, ele provavelmente, como tranças, que ele provavelmente amarrava o cabelo que devia ser muito comprido, e ela começou a afligir ele, e ela descobriu que realmente a força dele tinha ido embora. Então ela gritou, os Plishtim estão aqui, e o Shimshon, ele acordou do sono dele, e ele falou, como das outras vezes eu vou me despertar, e ele não sabia ainda que Deus tinha abandonado ele. Então vamos entender aqui esse versículo, que infelizmente marca aqui o final da carreira do Shimshon como esse grande líder do povo, esse grande salvador do povo judeu. Primeira coisa, a gente vê que o Shimshon, ele tinha que canalizar a sua força espiritual. Óbvio que Deus estava sempre com ele, mas quando ele quer fazer uma grande façanha, ele tem que canalizar essa força. Ele fala, agora eu vou me preparar
para sair e lutar contra os Plishtim como das outras vezes. Então, ele tem uma preparação espiritual, mas, infelizmente, ele ainda não sabia que Deus tinha abandonado ele. Significa que, até aquele momento, mesmo ele casando com a Dalila, que a gente sabe que não foi a opção correta da vida dele, ele não conseguiu perceber a maldade que tinha dentro, escondido lá no coração dela. Mesmo assim, Deus não tinha abandonado ele, ele continuava fazendo milagres, continuava conectado com Deus, mas a partir desse momento ele perdeu temporariamente. A gente vai ver que a santidade dele vai voltar no finalzinho da vida dele, mas aqui ele perdeu. Por quê? Porque ele cortou, na verdade, foi cortado o cabelo dele. Aqui tem uma pergunta muito grande e até mesmo uma pergunta meio óbvia. Uma pessoa que faz um voto de Nazir, ele recebe que ele não quer beber nenhum derivado de uva, ele não quer cortar o cabelo dele e se impurificar com os mortos. Mas se alguém corta o cabelo do Nazir à força, isso não foi uma escolha dele, isso é chamado um ones, isso é uma força maior. O Shimshon, ele não cortou o cabelo dele, foi cortado o cabelo dele, ele não deveria ter perdido a santidade dele. Então, a diferença do Shimshon e de qualquer outro Nazir, de novo, o Shimshon é alguém que poderia ter sido o Mashiach, ele tem um nível espiritual tão elevado que ele ter se entregue aqui para Dalilá, ele ter revelado o segredo dele, ele ter sofrido tantas quedas espirituais, para ele já foi considerado uma transgressão muito grande. É verdade que foi um ones, foi uma força maior, mas foi uma força maior que ele se colocou nessa situação. Então, para ele, foi considerado aqui fim da linha, ele perdeu provisoriamente, aqui temporariamente, ele vai perder o potencial. E daqui a gente vê um detalhe, é um pouco assustador, mas a gente vai ver o lado positivo disso. Os tzadikim são cobrados pelo fio de cabelo da transgressão. Então, qualquer coisinha errada, mesmo pessoas muito grandes, elas são cobradas até quando indiretamente elas fazem alguma coisa. Por exemplo, David Ameller, ele foi visto pedindo comida na cidade de Nova, cidade dos Koanim, e na época ele estava fugindo do Shaul Ameller. O Shaul Ameller considerava, obviamente de maneira equivocada, mas o Shaul Ameller considerava David Ameller como um rebelde contra o reinado. Então ele queria aplicar a pena de morte para David Ameller, e ele foi visto pelo Doeg, que era o conselheiro do Shaul Ameller, lá na cidade dos Koanim. Os Koanim não sabiam que ele estava fugindo de Shaul Ameller e deram para ele comida, receberam ele na cidade, e o Doeg entregou os Koanim, falou para o Shaul: olha, os Koanim estão apoiando o teu inimigo, esse rebelde, e os Koanim estão apoiando ele para te derrubar, eles também estão entrando aqui numa categoria de rebeldes contra o rei, e o Shaul Ameller foi lá e matou a cidade inteira dos Koanim. E está escrito que David Ameller teve que fazer tchuvá pela morte dos Koanim, mesmo que ele ativamente ele não fez nada, mas como indiretamente ele foi causador da morte dos Koanim, ele precisou fazer tchuvá da morte dos Koanim de novo. Então aqui também a gente vê Shimshon, os erros dele, que a Torá ela está ressaltando, são fios de cabelo, são poeiras, e mesmo assim Deus não deixa passar nada, principalmente dos grandes tzadikim, que cada detalhe, cada coisa mesmo indireta, aqui foi um erro indireto do Shimshon, não foi ele que cortou o cabelo, mas ele se colocou nessa situação, ele vai ser cobrado por isso. Então o passuco fala que os Plishtim prenderam o Shimshon e arrancaram os olhos dele, levaram ele de volta lá para Gaza e amarraram ele em correntes de cobre, e ele ficava girando o moinho na prisão. Então, a gente já comentou alguns detalhes que tem nesse versículo. Por que ele foi levado para Gaza? Porque em Gaza ele transgrediu, ele foi naquela casa de uma mulher de reputação duvidosa, ele não fez nada de errado, mas isso foi um Hilul Hashem, ele denegriu o nome de Deus,
quando ele vai na casa de uma mulher de reputação tão baixa, e além disso, ele se apoiou no nível espiritual dele, que não vai acontecer nada, a gente não pode se apoiar no nosso potencial. Então, o Shimshon, como ele transgrediu em Gaza, ele vai ser também castigado lá em Gaza. Então, por isso que ele é levado para lá, e ele fica girando o moinho. A gente vê daqui, girar um moinho, isso normalmente os animais muito fortes fazem, quer dizer que o Shimshon, ele já tem alguma força física grande, que ele conseguia até mesmo girar o moinho, mas, obviamente, para as grandes façanhas dele, para matar 1000 homens com as próprias mãos, aí ele precisava canalizar essa energia espiritual de Deus. Então, a gente sabe que o Shimshon, ele mereceu ter os olhos dele arrancados, midá keneged midá, medida por medida. Deus, ele já sabia que o Shimshon, ele ia acabar indo atrás dos olhos dele, então ele protegeu o Shimshon, dando para ele o voto de Nazir. O voto de Nazir era justamente para ele aprender a se cuidar, a ter um cuidado a mais. Da mesma forma que o Nazir, ele não pode nem passar por uma plantação de vinho. Espera aí, a proibição é só comer o vinho. Não, não. Protege, nem entra no vinhedo, dá a volta por fora. Então, era isso que Deus queria ensinar para o Shimshon, mas ele acabou 2 vezes, ele se apoiou nos olhos dele. 20 anos atrás, ele viu aquela primeira esposa e está escrito que ela é correta aos meus olhos. Ele se apoiou nos próprios olhos dele, ele achou que no nível de santidade dele, ele já estava acima do Yetzer Hará, e também quando ele foi para Gaza, de novo está escrito que ele viu uma mulher que era lá dona da hospedaria, mas que era de reputação duvidosa. Então, 2 vezes ele transgrediu com o olho e ele teve os 2 olhos dele arrancados. Então, aqui a gente sabe que Deus não dá um castigo como um ser humano que está bravo com o outro. Quando Hashem ele manda um castigo, isso é para trazer uma limpeza espiritual, para despertar a pessoa, para a pessoa entender qual foi o erro que ele cometeu na vida. Então, aqui tem um conserto físico e tem um conserto espiritual. Fisicamente falando, o Shimshon, ele ficou completamente indefeso. Uma pessoa loleino, Deus nos livre, mais uma pessoa cega, ele fica completamente dependente dos outros. Isso veio para consertar o orgulho que ele sentiu. Quando ele sentiu orgulho, quando ele acha que ele está acima do Yetzer Hará, quando ele acha que ele tem controle total sobre as más inclinações dele, então justamente isso é considerado um ato de orgulho. Ninguém consegue vencer o Yetzer Hará sem Hashem. Mesmo o Shimshon, nesse nível de pureza que ele chegou, nesse nível de Ruach HaKodesh, não dá para vencer o Yetzer Hará sem a ajuda de Hashem. Todos os dias a gente tem que pedir a Hashem, me salva das mãos do Yetzer Hará, que ninguém pense, que ninguém se apoie, que eu sou tzadik, comigo não vai acontecer, como fala para a gente o Pirkei Avot, Altamim beatzmeha ad yom moteha, não confia nem você mesmo até o dia da tua morte, achando que com você não vai acontecer, que você está acima disso. A gente deve sempre ter medo do Yetzer Hará e sempre pedir ajuda de Hashem para vencer a nossa má inclinação. Então, Deus, na própria forma que ele criou o mundo, ele quer deixar claro para a gente que nós somos completamente dependentes dele. Então, Deus, por exemplo, as chuvas são imprevisíveis, as chuvas não dá para saber quando vai chover, quando não vai chover, as quantidades, o lugar da chuva, tudo isso é completamente imprevisível, para a gente lembrar que a gente está nas mãos de Hashem, tudo que a gente faz, a gente depende de Hashem. Então, o Shimshon, ele cometeu esse erro, achando que ele já estava acima do Yetzer Hará. Ele esqueceu um pequeno detalhe: quanto maior a pessoa, maior o seu Yetzer Hará, a sua má inclinação, e ele acabou sendo derrotado justamente porque ele se descuidou, ele baixou a guarda, achando que ele está acima do Yetzer Hará, e ele acabou sendo derrotado pelo seu Yetzer Hará. Também espiritualmente, o Shimshon, quando ele ficou cego, existe uma discussão no Talmud
se a pessoa que é cega, ele está isento de todas as mitzvot da Torá, ou se ele está isento de uma parte das mitzvot da Torá, mas, de qualquer maneira, pelo menos algumas mitzvot da Torá, ele ficou isento. Mas, peraí, isento não quer dizer que ele não pode cumprir. Ele pode cumprir, mas ele não tem obrigação. O que muda se alguém tem obrigação de cumprir uma mitzvah ou não? Está escrito no Talmud que maior aquele que é Metzuvé Veosé do que aquele que não é Metzuvé Veosé. É maior a pessoa que ela faz porque ela é ordenada a fazer do que aquela que faz voluntariamente. Porque uma das explicações dos nossos sábios, uma pessoa que ela faz voluntário, ela faz, mas ela não faz da melhor maneira possível, ela não está tão preocupada. Já alguém que faz porque ela tem obrigação, ela vai ser muito mais cuidadosa com cada detalhe. De novo, Midá Keneged Midá, a Hashem está dando uma lição para o Shimshon. Shimshon, você não cuidou dos detalhes, você não foi cuidadoso. Quando você era o juiz, esse grande juiz aqui do povo judeu, você não foi cuidadoso nos mínimos detalhes aqui para não tropeçar no seu Yetzer Hará. Então, medida por medida, ele ficou cego. Ele não pode mais ser juiz. Uma pessoa que é cega não pode ser um juiz dentro de Israel. E também, ele, infelizmente, já não tem mais a obrigação de cumprir as mitzvot. Ele pode cumprir, mas ele perdeu essa vantagem de ter a obrigação de cumprir todas as mitzvot da Torá. Então, a gente aqui, como a gente comentou, que a gente treme um pouco de ver o nível de rigorosidade que a Hashem tem com os tzadikim, mas justamente tudo isso, todos os sofrimentos, todas as dificuldades, tudo está escondido, uma grande bondade de Hashem. Toda vez que alguém manda um sofrimento, que Hashem manda um sofrimento, isso é para despertar o ser humano, isso é para limpar a nossa Neshama, para a gente poder ir completamente limpo para o Lamabá, quando terminar o nosso tempo aqui de vida. E o profeta Shmuel, quando ele registrou aqui todos os erros do Shimshon e o castigo que ele recebeu, o que ele está mostrando para a gente? O profeta Shmuel quer mostrar que ninguém, não importa o tamanho da pessoa, não importa o quanto ele é uma pessoa muito elevada, nada passa desapercebido aos olhos de Hashem e todo erro ele vai ser castigado. Então, isso não é como a justiça dos homens. Quando é alguém importante, quando alguém é influente, dá para dar um suborno aqui, dá para dar uma enganada lá, dá para pagar os juízes para liberar alguém que já foi condenado. A gente está vendo isso acontecendo o tempo inteiro. Com Deus não tem suborno, não tem enganação, não tem dar jeitinho, não importa o quanto a pessoa é grande, se ele faz um erro, ele vai ser cobrado. Aqui, os sofrimentos que ele está tendo, como a gente falou, ou podem ser de limpeza, ou podem ser para despertar. O Shimshon, ele entendeu o erro dele, ele vai corrigir o erro dele, a gente vai ver, ele vai fazer uma tchuvá tão completa que ele vai voltar aos méritos de poder fazer grandes milagres, e a gente sabe também que serve para despertar. Quando a gente tem um sofrimento, quando a gente tem uma dificuldade, isso ajuda a gente a parar para pensar por que isso está acontecendo, aonde eu errei, aonde eu posso consertar. Se a gente passasse a vida inteira sem dificuldades, dificilmente a gente ia parar para se questionar. Então, Lo Aleinu, quando é um dos momentos que mais a pessoa se questiona, quando ela passa por uma perda de um parente querido, que realmente ela está na casa dela, na Shivá, ela começa a pensar na vida. Olha, a vida tem um final, por que aconteceu isso, como que eu estou vivendo minha vida? Muita gente desperta, muita gente acerta o seu caminho na vida, justamente depois de passar por uma dificuldade, por um sofrimento, a perda de um emprego, um acidente quase fatal, que a pessoa ficou entre a vida e a morte, ou uma perda. Isso faz a pessoa refletir e faz a pessoa, ela, consertar os seus maus hábitos. Então, a gente sabe que, assim está escrito, quando o rei Ahasverosh, ele tirou o anel dele e deu na mão do Amã, isso fez mais chuvá nas pessoas do que a bronca de 48 profetas
e 7 profetisas. Esse foi o nível de tchuvá do povo judeu, quando eles viram o rei Ahasverosh, na história de Purim, tirando o anel e dando na mão do Amã, significa entregando para o Amã o poder de fazer o que ele quiser e o decreto que ele quiser contra os judeus. Aí sim o povo judeu começou a fazer tchuvá. Então, pelos castigos, a gente pode ver o quanto vão ser as recompensas. Está escrito na Torá que Deus guarda, quando a pessoa ela faz maus atos, esses maus atos eles podem ser guardados por 4 gerações. Mas quando uma pessoa faz bons atos, a Torá fala que isso pode ser guardado por 2.000 gerações. Então, daqui os nossos sábios falam que a característica de misericórdia de Hashem é 500 vezes maior que a medida de justiça de Deus. Então, olha que incrível. Se esse é o castigo para os tzadikim, imagina qual é o tamanho da recompensa que está sendo guardada para a pessoa que cumpriu Torá e Mitzvot. E não só isso, Nebuchadnezzar, aquele Irachá que destruiu o Beit HaMikdash, que destruiu o nosso templo sagrado, está escrito que quando ele era um simples escriba, ele era um escrivão do reinado da Babilônia, que quiseram escrever uma carta para o rei de Israel, que tinha se curado, Hizkiel Amelech tinha se curado de uma doença mortal, e ele escreveu, o rei da Babilônia escreveu uma carta de shalom, de recuperação para o rei de Israel, só que ele inverteu. Ele escreveu primeiro o rei de Israel e depois o Deus de Israel. O Nebuchadnezzar, ele correu atrás do carteiro para pegar a carta de volta, para inverter, não está errado. Primeiro tem que ser Deus e depois o rei de Israel. Por esse mérito que ele deu 3 passos para correr atrás do carteiro, ele teve o mérito de 3 gerações que governaram sobre a Babilônia. A 4ª geração foi a Vashti, ele não completou o 4º passo, a Vashti não completou a 4ª geração, mas olha que incrível, um Irachá, um perverso, uma pessoa tão ruim que destruiu o Beit HaMikdash, ele teve essa grandeza de 3 gerações de reinado sobre a Babilônia, só porque ele deu 3 passos pela honra de Deus. Imagina o que está guardado para os tzadikim no Olam Haba. Vamos terminar aqui, o último capítulo aqui do nosso livro. Ele vai continuar aqui trazendo os versículos. O Shimshon, ele está lá na prisão, ele está o dia inteiro sendo humilhado lá, movendo aquele moinho, e o cabelo dele começou a crescer de novo depois que o cabelo dele foi cortado, e os governadores dos Plishtim, eles se reuniram para fazer um grande sacrifício para o deus de idolatria deles, o deus Dagon, e para se alegrar, e eles começaram a dizer: o nosso Deus, Dagon, entregou Shimshon, o nosso inimigo, nas nossas mãos. Olha que Hilul Hashem, como o nome de Deus foi denegrido, foi manchado aqui nesse momento da história. Mesmo os Plishtim, olha que incrível, eles não estão falando, olha como nós somos valentes, como nós podemos. Eles sabem que eles não tinham força para derrotar o Shimshon, que isso é uma força acima deles, mas ao invés de acreditar num Deus todo-poderoso, eles preferem criar seus próprios deuses. Por quê? Porque eles criam deuses que eles servem do jeito que eles querem, um Deus que não exige moralidade, um Deus que não exige uma boa conduta. Essa é a fonte da idolatria. Eles sabem que tem alguma força superior, mas eles não querem se submeter, se curvar perante uma força superior, eles querem criar a sua força superior, e uma força que, na verdade, eles vão servir do jeito que eles gostam, do jeito que eles querem, e nada que vai contra a busca de desejos que eles têm na vida deles. Assim também, toda vez que na Torá está escrito que o povo judeu foi seguir as idolatrias, na verdade, não é que eles foram realmente seguir as idolatrias. Por exemplo, o Retaegel, bezerro de ouro, eles acabaram de ver Deus na frente deles faz 40 dias. Como eles acreditavam que esse bezerro de ouro tem força? Então, os nossos sábios falam, eles não acreditavam. Toda vez que o povo judeu
Está escrito na Torá que eles faziam idolatria, na verdade não é pela crença na idolatria, eles querem permitir imoralidades, eles querem tirar o peso de ter que viver fazendo o que é certo e eles querem fazer o que eles têm vontade. Então, aqui os Plishtim, eles vão agradecer ao rei Dagon, mas a gente vai ver que é um serviço completamente diferente do que Hashem ele espera da gente. Então, as pessoas viram o Shimshon foi levado lá para as pessoas se alegrarem vendo o inimigo deles lá completamente indefeso, e eles louvaram os seus deuses, e eles disseram, os nossos deuses entregaram o nosso inimigo nas nossas mãos, aquele que destruiu a nossa terra e que matou muitos de nós. Então, tudo isso é um grande Hilul Hashem, o nome de Deus sendo manchado, os Plishtim achando que as idolatrias deles têm alguma força, que eles venceram o Deus de Israel quando eles capturaram o Shimshon. Então, a queda do Shimshon, a principal consequência negativa da queda do Shimshon foi esse grande Hilul Hashem. Não só ele perdeu a santidade do nazirato dele, ele destruiu, ele manchou o nome de Deus aqui no mundo, e infelizmente o Hilul Hashem é uma das transgressões, denegrir o nome de Deus no mundo é uma das transgressões que não tem conserto aqui no mundo. Então, olha só o que fala o versículo: quando o coração dele estava feliz, eles disseram, tragam o Shimshon e deixa ele entreter a gente. E eles chamaram o Shimshon da prisão e eles começaram a se entreter com o Shimshon, e o Shimshon ficou entre os pilares. A gente já vai explicar o que são esses pilares, mas olha que incrível, eles estão num templo de idolatria, eles estão lá para agradecer o Deus deles, que entregou o Shimshon na mão deles, mas olha que incrível, eles vão agora se divertir, o entretenimento deles é ficar humilhando uma pessoa cega, quer dizer, isso no templo do Deus deles. Imagina a diferença, o que era feito no nosso Beit HaMikdash, nosso templo sagrado, o serviço para Deus, a bondade que Deus exige da gente, a misericórdia que a gente deve ter. Olha a diferença aqui, um povo que no próprio templo do Deus deles, eles estão se divertindo, humilhando um cego, essa é a alegria deles. Olha que incrível, quando Deus estava destruindo os egípcios, está escrito que os anjos começaram a se alegrar. Uau, olha que bom esses Erechaim, esses perversos que causaram tanto mal, 210 anos das piores torturas. Deus mandou eles pararem de cantar. Eu estou destruindo minhas criaturas e vocês estão fazendo cânticos de alegria. Então, olha a diferença do que Deus ele exige da gente. E, infelizmente, aonde o ser humano ele pode cair quando ele vai seguir as idolatrias, quando ele vai seguir essas ideias que liberam a pessoa a fazer tudo o que ele tem vontade. Eu não quero ter regras, eu quero criar as minhas próprias regras de vida. Aqui vai ter um detalhe muito esquisito. Olha só, o Shimshon foi levado para o lugar onde estavam os pilares. Vamos entender o que era isso? O próximo versículo ajuda a gente a entender um pouquinho melhor. O Shimshon falou para o garoto que estava segurando a mão dele, como ele está cego, ele está sendo levado, ele vai sendo guiado por um garoto, e ele fala para o garoto, olha, deixa eu apoiar as minhas mãos, né? Solta minha mão, deixa eu me apoiar aqui nos pilares sobre os quais o templo se apoia, e eu vou me apoiar sobre esses pilares. Ele deve ter falado que ele estava cansado, deixa eu me apoiar aqui nos pilares para eu poder descansar. Então, não sei se eu já comentei, eu sou formado em engenharia civil e nunca escutei na minha vida, não existe na engenharia civil alguém construir um prédio que ele inteirinho ele está sustentado por 2 pilares, e não só, o mais estranho de tudo, os 2 pilares estão um do lado do outro, a ponto de uma pessoa conseguir abraçar os 2 pilares. Isso é uma construção, em termos de arquitetura, em termos de engenharia, completamente irracional.
olha o que a gente vê daqui. Deus está controlando o mundo com Ashgaha Pratit. Aqui na verdade, é um lugar da idolatria, um templo de idolatria, mas em cima tem como um telhado, como uma arquibancada que ficava em cima aqui desse templo, e esse lugar cabem 3.000 pessoas, cabiam na parte de cima do templo, e isso tudo sustentado por apenas 2 pilares centrais. De novo, isso é completamente ilógico. Tudo que Deus faz é pensando no que alguma bondade que ele vai fazer no futuro. O Rambam, olha que incrível, ele fala que às vezes teve uma pessoa muito rica que ele construiu um palácio inteiro. Por que ele construiu o palácio? Porque uma vez vai passar um tzadik e ele vai precisar de um lugar para se encostar e uma sombra, e ele vai usar a parede daquele palácio. Na verdade, todo o palácio só foi construído para aquele tzadik. A gente vai ver que toda a arquitetura aqui desse templo do Deus Dagon, tudo isso teve uma ashgaha pratit, uma supervisão particular, porque Deus ele vai querer agora dar um grande fim para essa história. Então, o templo, fala o versículo, o templo ele estava cheio. E olha que interessante, está escrito Malé ha-anashim ve-ha-nashim. Toda vez que a gente acrescenta a letra rei no começo de uma palavra, não é que estava cheio de homens e mulheres, estava cheio dos homens e das mulheres. Está falando de alguém em especial. Então, os nossos sábios falam que aqui eram as pessoas mais importantes, as pessoas mais destacadas, os maiores aristocratas, os governadores, aqueles 5 governadores que foram pagar para Dlilá, todos eles estavam lá nessa arquibancada que tinha em cima lá dessa construção, e na cobertura tinham 3.000 homens e mulheres que estavam lá assistindo o entretenimento do Shimshon. Olha só que coisa incrível, o que Deus vai fazer. As pessoas que estavam lá em cima eram as que estavam mais ansiosas para ver a humilhação do Shimshon. Você está feliz com a humilhação do outro? Você está se alegrando com o outro sendo humilhado publicamente? Você vai ser o primeiro a cair. Aqueles que estavam lá em cima, que correram para ver o Shimshon sendo humilhado, vão ser os primeiros que vão morrer. Olha que ensinamento incrível. Aquele que se alegra com a humilhação do outro, aquele que se alegra com a queda dos outros, Hashem vai ser o primeiro que vai colocar a fúria dele sobre essa pessoa. Então, todo aquele que quer lucrar, todo aquele que quer ganhar em cima da vergonha do outro, em cima da desgraça do outro, Deus ele vai guardar isso, e no momento certo essa pessoa vai receber o castigo dele. Então, olha que incrível, muitas vezes na Torá a gente vê que Deus ele fica mais bravo quando uma pessoa trata mal um outro ser humano do que quando alguém faz alguma coisa contra Deus. Olha que alguns exemplos aqui, quando Miriam ela foi castigada, por quê? Porque ela falou Lashonará de Moshe Rabbeinu, de outro ser humano, ela foi castigada de maneira muito dura. Família de Shaul HaMelech, eles acabaram, não intencionalmente, mas eles estragaram o sustento de um povo chamado Givonim, e eles foram castigados de uma maneira muito dura. O Talmud conta a história de um grande Talmid Raham, um grande estudioso de Torá, que todo Shabat ele voltava para casa. Teve um Shabat que ele acabou se empolgando lá nos estudos dele, e ele acabou perdendo o último transporte para voltar para casa. E quando a esposa viu que ele não ia voltar para o Shabat, ela ficou muito triste, caiu uma lágrima dela, e ele foi castigado de maneira muito dura por aquela lágrima que a esposa dele derramou. Então a gente vai vendo aqui como Deus é rigoroso quando a gente causa sofrimento para os outros. E aqui, olha só o que a Torá está ressaltando, que eles não estão sendo castigados pela idolatria. O principal motivo do castigo de todos aqueles que estão naquele dia no templo de idolatria é porque eles estão se divertindo com o sofrimento do Shimshon.
com o sofrimento de um cego, sem nenhum tipo de misericórdia. Eles estão festejando que um homem cego está sendo humilhado publicamente. É por isso que eles vão ser castigados de uma maneira tão dura. Outro detalhe também que chama muito a atenção, a gente precisa... Olha só, detalhes dos versículos aqui ensinam muito para a gente sobre nossa Avodat Hashem. Está escrito que o templo estava cheio de homens e mulheres, todo mundo misturado. Assim eles serviam os deuses deles. Olha só como é o nosso Beit HaKnesset, a nossa sinagoga. Mulheres de um lado, homens do outro. Mechitzá, tem que ter uma separação. Você vai lá para servir a Hashem, para se conectar, para se purificar, não para ficar os homens olhando para as mulheres olhando para os homens, para perder o foco. A gente não mistura. Em nenhum momento a gente vai ver no judaísmo homens e mulheres misturados, falta de recato, a falta de tzniut. Então, de novo, aqui eles vão lá no rei, no Deus Dagon, eles não vão buscar como servir Deus, como ser pessoas melhores, eles vão preencher os desejos e as vontades deles, e o prazer verdadeiro, ele não vem através de nenhum prazer material. A gente sabe que os prazeres verdadeiros, eles vêm da conexão espiritual, da conexão com Hashem. A única maneira é através da Torá e Mitzvot. Não tem como se conectar com Hashem se não for através de estudar a Torá e cumprir as mitzvot, fazer bondade, se transformar numa pessoa melhor. O que acontece quando alguém tem uma boa intenção? De novo, eles estão atribuindo ao Deus deles e não a eles, não é a força deles, a inteligência deles. Eles estão atribuindo que é a força do Deus deles, mas sem a Torá, sem as mitzvot, acaba virando aqui um vácuo espiritual, tem uma brecha, um buraco que eles vão ter que preencher com coisas materiais. É o que acontece hoje em dia. Duas coisas muito parecidas, obviamente que a gente sabe, como fala Shlomo Amelech, em Kol Hadash Tahat Hashem, não tem nenhuma novidade embaixo do sol, a história simplesmente se repete. Olha que coisa incrível aqui, os programas que as pessoas gostam de assistir hoje em dia, aquelas lutas, né, de MMA, um dando chute na cabeça do outro, uma joelhada na cara do outro, o cara desmaia, e todo mundo comemorando, todo mundo ensanguentado. É um absurdo, a gente se transformou em animais. Quer dizer, a pessoa torcendo para um destruir a cara do outro, eles se arrebentarem. Não, Rabino, é só um esporte. Não é esporte. Isso é falta de sensibilidade espiritual. Ficar assistindo duas pessoas se matarem. Quer dizer, a gente está voltando para aquela época dos romanos, que se divertiam justamente com as pessoas, os gladiadores, pessoas se matando e todo mundo comemorando quando um arrancava a cabeça do outro. Quer dizer, hoje em dia, ninguém arranca a cabeça, mas de tanto bater, eles acabam tendo sequelas para o resto da vida, tudo sangue, a cara toda arrebentada, e as pessoas torcendo. Tem uma jaula, eles lutam num octógono que parece uma jaula onde estão presos animais. Então, infelizmente, e fora isso, toda a promiscuidade, toda a sensualidade que acabam querendo vender como se fossem coisas normais, e infelizmente não é normal. Isso é o vácuo, esse vazio espiritual. Se a pessoa ele tem boas intenções, mas ele não tem Torá e Mitzvot, fica esse vazio que ele vai acabar preenchendo com as coisas erradas. Então, se a Torá entra, as vanidades saem. Mas se você coloca as vanidades, a Torá vai acabar saindo. A gente precisa escolher que tipo de vida que a gente quer. Uma vida de moralidade, uma vida correta, uma vida de servir a Hashem, ou uma vida sem moralidade, uma vida de fazer o que você tem vontade, de criar seus próprios deuses para preencher todos os seus desejos, sem peso na consciência, sem ficar pensando que deveria ou não deveria. Hasbe Shalom, mais o Hitler e Marx Shemot, ele falava que ele odiava os judeus porque eles trouxeram para o mundo duas feridas. Quais são as feridas que ele falava que o povo judeu trouxe para o mundo? A circuncisão e a consciência. Circuncisão dá para entender, uma ferida, mas aonde a consciência é uma ferida?
ele quer voltar à lei do mais forte, ele quer voltar, faz tudo o que você tem vontade. Então, veio os judeus com essa moralidade, os 10 mandamentos perderam sua validade, assim ele dizia. Então, a gente tem que voltar para o mundo que o mais forte, ele faz o que ele quiser. Nós somos os nossos deuses. Isso gera o nazismo, isso gera as atrocidades que aconteceram durante a Shoah. Não é nenhuma coincidência que pessoas que têm esse tipo de ideia são as mesmas pessoas que fazem tiro ao alvo com bebês, são as mesmas pessoas que matam mulheres, idosos e matam pessoas de fome, se divertindo. Eles fazem tiro ao alvo como diversão. Isso só é possível com pessoas que criam os seus próprios deuses. Então, Deus ele castigou Midá Keneged Midá o Shimshon, e o Shimshon vai entender qual é o recado de Hashem. Então, o Shimshon ele vai rezar para Deus e falar: Hashem, por favor, lembra de mim e me dá força, pelo menos mais uma vez, e deixa eu me vingar um dos meus 2 olhos. Por favor, eu quero vingar um dos meus 2 olhos, eu quero me vingar dos Plishtim. Então, a tchuvá do Shimshon é tão completa que ele já se enxerga no direito de pedir para Deus fazer para ele um grande milagre. Assim a gente vê os tzadikim, em vez de botar a culpa nos outros, procurar quem é o culpado, eles estão procurando o que eles erraram, aonde eu posso mudar. O Shimshon já entendeu, se Deus arrancou os olhos dele, significa que ele errou alguma coisa nos olhos, ele já fez chuvá, e ele fala: Deus, eu guardei meus olhos a vida inteira por esses 2 eventos que eu tropecei, por favor, a santidade dos meus olhos, que estaria guardado para o Lamabá, eu quero usar aqui nesse mundo. Então ele pediu a recompensa nesse mundo, por ter guardado, por ter santificado os olhos dele, eu quero aqui nesse mundo. Então, peraí, a gente sabe que Deus não paga pelas mitzvot nesse mundo, ele guarda para o mundo vindouro. Por que o Shimshon pediu para o mérito de um dos olhos dele? Quer dizer, o outro olho pode guardar os méritos para o Olam Abá, para o mundo vindouro, mas um olho eu quero gastar aqui. Por quê? Como ele fez um Hilul Hashem, ele manchou o nome de Deus, agora ele quer limpar isso. Então, a morte dele agora vai limpar esse Hilul Hashem, ele acabou manchando o nome de Hashem. Então, a gente vê que ele está abrindo mão de parte do Olam Abá dele, para quê? Para santificar o nome de Deus aqui nesse mundo. Então, o Shimshon, assim fala o Pasuk, ele agarrou os 2 pilares centrais e sobre os quais o templo inteiro se apoiava, de novo, uma estrutura completamente irracional, completamente ilógico, que as pessoas fizessem esse tipo de construção completamente instável, que um estádio inteiro ele se apoiava sobre 2 pilares. Então, ele se apoiou contra eles e ele colocou, em um deles ele pegou com a mão direita, o outro ele pegou com a mão esquerda e ele falou: por favor, me deixa morrer com os Plishtim. Ele não pediu para Deus salvar a vida dele, ao contrário. Ele quer morrer para santificar o nome de Deus. Já vamos ver se ele podia ter feito isso ou não. E ele empurrou com toda a força dele. Obviamente que aqui, de novo, vai acontecer um grande milagre. Nenhum ser humano tem força para empurrar um pilar e colapsar um pilar que sustenta um prédio inteiro. Então, ele empurrou com toda a força dele e o templo colapsou e os governadores e todas aquelas pessoas que estavam lá festejando, que estavam se alegrando com o sofrimento do Shimshon, eles morreram e o Shimshon, ele morreu naquele momento e no momento da morte dele, ele matou mais pessoas, mais Plishtim, do que ele matou durante a vida inteira dele. Então, aqui o Shimshon, ele rezou, ele não rezou pela sua própria vida, ele rezou para Deus dar força. Eu vou morrer junto, mas Deus me permita que eu possa matar todas essas pessoas e o teu nome possa ser novamente santificado. Então, a grande pergunta é se
a gente pode entregar a nossa vida para desfazer um Hilul Hashem? E a resposta é, normalmente é proibido. Tem 3 situações que a gente pode entregar a nossa vida. A gente não pode nunca tirar a nossa própria vida, mas a gente pode permitir que, se uma pessoa fala para você fazer idolatria, para você fazer relações proibidas, ou para você assassinar uma outra pessoa, isso são 3 mitzvot, Yareg ve'Aliavor, que a gente deve responder: eu prefiro que você me mata e eu não vou fazer nenhuma dessas 3 coisas. Aqui não estamos falando de nenhuma dessas 3 situações. Então, normalmente, uma pessoa só pode entregar a sua própria vida nessas 3 situações, mas aqui é uma situação específica. O Shimshon, ele é o juiz do povo de Israel, ele está denegrindo, ele foi o veículo aqui que Deus fez muitos milagres, o nome de Deus está denegrido agora. Então, está escrito que pessoas, quando tem uma geração que as pessoas são muito relaxadas com algum tipo de transgressão, que a pessoa pode entregar a vida dela para chacoalhar as pessoas, para despertar as pessoas para pararem de fazer uma certa transgressão. Óbvio, a gente sabe, se os Plishtim estavam dominando o povo judeu, significa que eles não estavam santificando o nome de Deus da maneira que eles deveriam. O Shimshon entendeu que ele vai entregar a vida dele para santificar o nome de Deus, ele vai morrer al-Kiddush Hashem, ele vai morrer uma morte que santifica o nome de Deus para servir como exemplo, como inspiração, e a gente vai ver que funcionou. Tem muitas transgressões que a gente sabe que só a tchuvá resolve, tem transgressões que precisa da tchuvá e Yom Kippur para limpar, tem outras transgressões que precisa da tchuvá, Yom Kippur e sofrimentos, mas Hilul Hashem, a única coisa que pode limpar é se a pessoa tem tudo isso, tchuvá, sofrimentos, Yom Kippur, e também se a pessoa, ela, no momento da morte dela, ela termina de limpar o Hilul Hashem, que ele denegriu o nome de Deus. Então, o Shimshon, ele quer terminar a sua limpeza espiritual e ele vai entregar a própria vida dele. O Yaakov, olha que incrível, como que o Yaakov profetizou a vida do Shimshon, que ele vai ser como aquela cobra que vai picar o calcanhar do cavalo e vai jogar o cavaleiro para trás. O que significa isso? O Yaakov já tinha visto que o Shimshon ele vai morrer soterrado lá naquele templo de idolatria, mas ele não quer que o corpo do Shimshon fique lá no meio do corpo daqueles idólatras e junto com os escombros de um centro de idolatria. Ele rezou para Deus para que o corpo do Shimshon não se misturasse com o corpo e com os escombros lá da queda do templo. Por isso que ele rezou e ele pediu para Deus, e assim ele profetizou que o cavaleiro vai cair para trás. Significa, vai acontecer um grande milagre e o corpo do Shimshon não se misturou com o corpo dos Plishtim e nem com os escombros daquele templo de idolatria. E a gente vê isso no próximo e último versículo. Assim termina a história de Shimshon, infelizmente um final trágico, mas de alguém que deu a vida pelo povo judeu, que ele abriu mão da sua vida particular para viver em prol do povo judeu. Os seus irmãos e toda a casa do seu pai, eles desceram lá para Gaza e eles encontraram o corpo do Shimshon, quer dizer, com milhares de mortos, com escombros de um templo que caiu, seria impossível achar o corpo do Shimshon, mas a gente vê do Passuca aqui que eles encontraram facilmente e eles levaram o corpo do Shimshon e enterraram ele entre Sorá e Estaol, no túmulo do seu pai Manoah, quer dizer, no jazigo da família, ao lado de um grande tzadik. Vamos lembrar, o Manoah era o maior daquela geração, e a Torá lembra para a gente de novo que o Shimshon ele foi juiz de Israel por 20 anos. Vamos entender por que justamente com esse passuco termina a história do Shimshon. Então,
Os irmãos do Shimshon, quer dizer, o povo judeu, eles arriscaram a vida, porque tem uma grande mitzvah de enterrar um Yehudi num cemitério judaico. Eles arriscaram a vida para levar o Shimshon e enterrar ele num cemitério judaico, e ele foi enterrado com um grande tzadik. Existe uma proibição de enterrar um rachá do lado de um tzadik. A gente não pode enterrar uma pessoa ruim, uma pessoa perversa, do lado de um tzadik. Se as pessoas enterraram o Shimshon do lado do pai dele, significa que finalmente as pessoas entenderam que todos os atos do Shimshon, que pareciam atos de desrespeito, atos de moralidade, ele ter ido para Gaza, na casa daquela mulher que era de reputação duvidosa, tudo isso era 100% Leshem Shamayim. Ele fez tudo isso para engrandecer o nome de Deus, para lutar as lutas solitárias dele contra os Plishtim. Então, eles entenderam que ele é um grande tzadik, que ele foi enterrado junto com o pai dele. E, para terminar, o passo que ele repete, que ele foi juiz por 20 anos, quer dizer, aqui a gente aprende que, mesmo depois da morte do Shimshon, eles tiveram 20 anos de descanso. Os Plishtim ficaram tão assustados. Eles viram a força de Deus, eles viram a mão de Deus no que aconteceu com o Shimshon, que por 20 anos eles deixaram o povo judeu em paz. Isso é Derech HaTeva, pela natureza, isso causou um temor no coração deles, mas a gente sabe que nada acontece no mundo material que não está decretado no mundo espiritual, e espiritualmente o Shimshon conseguiu influenciar a sua geração inteira. Eles, quando viram aquela morte arque do Hashem, isso inspirou o povo judeu inteiro. Eles conseguiram, Baruch Hashem, se elevar espiritualmente. Quando a gente se eleva espiritualmente, então os nossos inimigos já não têm mais força sobre nós. Durante 20 anos, aquela inspiração da morte do Shimshon, isso conseguiu elevar o coração do povo judeu, e por 20 anos eles viveram em tranquilidade. Os Plishtim não mexeram mais com o povo judeu. Só para a gente terminar aqui, para ninguém ter dúvida nenhuma do nível espiritual, que o Shimshon foi um grande tzadik. Os únicos erros dele foram os que o profeta Shmuel escreveu. Ele foi uma pessoa que viveu quase na perfeição, chegou em níveis que a gente não tem nem ideia aonde ele chegou. E Bezrat Hashem, olha só, está escrito que quando Deus criou o mundo, os anjos reclamaram e falaram: Deus, mas espera aí, por que você está criando esses seres humanos, esses seres tão baixos? Por que os seres humanos merecem que você se lembre deles? Deus respondeu, Deus mostrou para ele Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Yoshua, David, Shlomo e Shimshon. Esses foram as pessoas que Deus mostrou para os anjos. Quando eles viram essas pessoas, eles falaram: Deus, você está correto e o seu nome vai ser santificado em toda a terra. Essa é a história do Shimshon. Vamos aprender da história do Shimshon para toda a Torá. Nunca tirar decisões aqui precipitadas, nunca ler a Torá como um livrinho de histórias. Pior ainda, nunca aprender Torá num filme, numa novela. Eles não têm o entendimento, eles não têm os comentários, eles não têm o contexto. Tem muitos ensinamentos dessas histórias. Bezrat Hashem, para a nossa vida, para o nosso crescimento. Espero que a gente possa ter esclarecido muitas coisas e que a gente possa usar todas essas lições do Shimshon, Bezrat Hashem, para a nossa vida. Shavua Tov.